Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Este é o canal Louvai o Coração de Maria, no qual o coração de Maria se torna o seu refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um vídeo. E hoje trataremos um pouco mais sobre a vida do Beato Honorato, da sua íntima ligação com Nossa Senhora. Por isso, o tema deste vídeo é Beato Honorato, padroeiro dos tempos difíceis. Por que ele é considerado esse patrono dos tempos difíceis? Porque toda a sua história foi permeada de situações muito difíceis, nas quais, com a graça de Deus, ele superou. Por isso que isso se torna um convite para que ele se torne o nosso padroeiro, um dos nossos santos de devoção, que por meio de sua intercessão nos ajude nos momentos em que mais precisamos, desses amigos de Deus, dessas pessoas que já estão no céu e que junto a Jesus intercedem por nós. Pois bem, já falei um pouquinho sobre a vida do Beato Honorato em outro vídeo, que eu tratava sobre o carisma da congregação das Filhas do Puríssimo Coração de Maria. Mas hoje vamos nos deter um pouco mais sobre a conversão do Beato Honorato e como isso modificou sua vida de tal forma que ele se tornou um grande propagador do culto à Virgem Maria, particularmente ao coração dela. Nos tempos em que o Beato Honorato viveu na Polônia, quando ele foi cursar o curso de arquitetura, ele tinha uma grande inteligência e, assim como seu pai, tinha essa inclinação para as construções, para a arquitetura. Então, quando ele mudou de cidade para fazer a faculdade, ele acabou se envolvendo com más influências, como é de praxe hoje em dia. O meio universitário oferece muitas coisas boas, porque a mente se abre, há muita cultura, porém também há ideias que muitas vezes vão contra os valores que recebemos de nossas famílias, principalmente os valores espirituais. E mesmo Venceslau, como era o nome dele, mesmo ele sendo de uma família muito católica, infelizmente ele se deixou levar por aqueles pensamentos iluministas, por aquelas ideias distorcidas a respeito da religião. E por fim, neste período obscuro de sua vida, ele perdeu a fé mesmo, ao ponto de se declarar ateu, dizia não acreditar mais em Deus. E como ele estava envolvido nestes movimentos que as universidades sempre proporcionam, ele acabou sendo confundido com um desses que estão à frente, desses revolucionários, que estavam incitando o povo contra o governo czarista, contra a Rússia, que naquele período da história dominava a Polônia. Então, infelizmente, por ter sido confundido com um dos tantos que motivava e incitava o povo à revolta, ele acabou parando numa das piores prisões que existia na Polônia, em Varsóvia. Se chamava Cidadela. Tinha a má fama de que ninguém dali saía vivo. Pois bem, Venceslau foi parar neste lugar. E imagino eu que o Beato Honorato deve ter ficado muito mais revoltado ainda em questão da fé, em questão da existência de Deus. Como? Viu só? É mais uma prova, porque se Deus existisse, ele não teria permitido que eu fosse
preso injustamente. Creio que dentro do coração de Venceslau houve essa incompreensão muito grande, essa revolta. E ele ficou naquela prisão, passando por momentos muito difíceis, né, porque podemos imaginar quando a pessoa está acompanhada apenas pelos seus próprios pensamentos, quantas coisas devem passar pela cabeça. E ali naquela prisão, naquele contexto, no momento existencial que Venceslau vivia, para piorar a situação, ele ficou gravemente enfermo. Ficou muito doente mesmo, teve tifo, e nessa doença, com febres altíssimas, com aqueles delírios, ele, posteriormente, escrevendo no seu diário, ele dizia que estava na boca do inferno. Ele achava que para ele não havia mais salvação. Até mesmo porque quem se encontrava na cidadela sempre imaginava que estava a um passo da pena de morte. Com Venceslau não foi diferente. Você estar preso, estar doente, saber que foi injustamente aprisionado e ainda ter este pensamento de que a qualquer momento pode ser morto. E no meio de tudo isso, de toda essa confusão mental e espiritual, Venceslau teve um sonho. Sonhou com Nossa Senhora. Sonhou que a Virgem Maria o ajudava. E foi justamente no dia da Assunção da Virgem Maria, no dia 15 de agosto de 1846. Aquele foi o dia decisivo da sua vida, foi o divisor de águas. Depois disso, Venceslau se recuperou, começou a se voltar para Deus novamente, teve a sua fé renovada, ou melhor, se ele havia perdido, ele ganhou novamente aquele dom extraordinário da fé e quis cada vez mais se penitenciar pelas suas faltas, por ter negado a existência de Deus, ali mesmo na prisão. E poucos meses depois, ele teve miraculosamente a liberdade concedida. Então, tudo isso, todas essas graças que Venceslau recebeu, foram por meio da Virgem Maria e por meio da sua piedosa mãe Alexandra, que jamais deixou de rezar por ele. Então, isso causou uma grande comoção no seu coração. Ele quis radicalmente mudar de vida. Por isso que ele se apegou tão fervorosamente a Nossa Senhora, a essa devoção que o levava cada vez mais a Jesus. E nesse processo de discernir, de ouvir a voz de Deus, no que dizia a respeito do que Deus desejava dele, ele também levava as outras pessoas a se aproximarem de Nossa Senhora. Depois de alguns meses, praticamente um ano, discernindo a vontade do Senhor, ele ingressou na congregação dos capuchinhos, na ordem dos capuchinhos, para ali, como ele dizia, expiar também os seus pecados e aproximar as pessoas cada vez mais de Deus, do amor de Deus, como ele havia experimentado pelas mãos da Virgem Maria. Percebe como ele é o padroeiro dos tempos difíceis? Ele experimentou dentro de si a negação de Deus, aquele vazio que as pessoas ateias não conseguem descrever como vazio, porque se sentem cômodas na situação na qual se encontram, mas que é aquele vazio de não ter uma explicação para a sua própria existência, para o seu futuro. Mas Beato, depois de ter passado por essa experiência sombria, obscura, ele novamente se volta para Deus, confiante que foi por meio da Virgem Maria. Por isso que ele é considerado também padroeiro desses tempos difíceis. Alguém que passou pelo processo de conversão. Alguém que experimentou nada. Alguém que experimentou desespero e que novamente se sente profundamente amado por Deus. Profundamente aceito como um filho querido, tanto de Deus quanto da Virgem Maria. Por isso, também como
um gesto de gratidão, como uma disposição interior que não tem preço, ele se coloca ao serviço de Deus. E eu pergunto, você também já passou por experiências assim? Nas quais não sentia mais a presença de Deus? Nas quais você estava a um passo de perder completamente a sua fé? Peça a intercessão do Beato Honorato. Aquele que sempre esteve contemplando a cruz, meditando a paixão de Jesus, cujo sofrimento o salvou da morte eterna. Você também pode pedir a sua intercessão. Você também pode invocar a intercessão do Beato Honorato pela sua vida espiritual, pela sua reaproximação de Deus. Ele está no céu intercedendo não só pela Polônia, seu país natal, mas por todos nós, que temos a graça de tê-lo como beato para toda a igreja. Pedir, sabe, essa intercessão de alguém que se encontra próximo ao Senhor, que talvez tenha passado pelas mesmas coisas que nós passamos e que pode lançar uma nova luz sobre a nossa existência. Como não sermos próximos de alguém que passou por coisas semelhantes às nossas? Por isso convido você também a tê-lo como um padroeiro da sua vida espiritual. Talvez você não saiba, mas a vida de oração, a vida de intimidade com o Senhor, ela implica uma decisão. Uma decisão. Ninguém tem que te pedir para você rezar. Deus não precisa da sua oração. Você, eu, nós precisamos da oração. Porque por meio dela nos relacionamos com Deus. Então, a vida de oração ela é uma decisão. Escolha rezar. Escolha ler a Sagrada Escritura, fazer a leitura orante, dedicar diariamente um momento exclusivo para o Senhor, para a sua devoção mariana, para o seu terço, para essa prática devocional que você tem, que talvez tenha abandonado há muito tempo, mas que tanto bem faz para a sua alma. Peça a Deus que o Beato Honorato rogue por você. E depois que ele passou por toda essa formação nos capuchinhos, que ele cada vez mais se penitenciava, expiando os seus pecados, mais para frente da sua vida, ele se sentiu assim iluminado e tocado pela graça divina para, por meio da devoção mariana, da devoção a Nossa Senhora, e por meio da OFS, que é a Ordem dos Frades, a Ordem dos Franciscanos Seculares, levar a pátria, levar a Polônia, levar todos os povos a fortalecerem a sua fé. Como eu disse, a Polônia ela atravessava um momento muito difícil. A dominação russa, ela se impunha cada vez mais. E quando houve o levante, né, quando todos os poloneses se levantaram contra a Rússia, que não aceitavam mais aquela dominação, aquele subjugo dos russos, muitos perderam suas vidas. Foi um momento muito triste para a Polônia, em 1863, quando começou. E depois disso, os russos vieram com tudo. Vieram que em represália, eles vieram para massacrar o povo polonês. Já que eles ousaram se levantar contra os russos, que eles agora pagassem. Então o que fizeram? Se tornaram mais implacáveis ainda em relação aos religiosos, aos consagrados, aos sacerdotes, que na cabeça deles eram aqueles que incitavam as pessoas à revolta, a não se deixarem dominar pelo povo opressor. Então, diante disso, seminários foram fechados, conventos foram fechados, houve muita perseguição religiosa. Os próprios capuchinhos também foram duramente castigados, seus noviciados fechados, não podiam aceitar vocações. Nenhum convento poderia aceitar os que eram chamados à vida consagrada. E diante disso, no caso o Frei Honorato, ele já exercia o sacerdócio há alguns anos.
E depois que aconteceu esse episódio dessa insurreição, que se tornou tudo muito mais difícil, ele, pela graça divina, pensou: será a devoção à Virgem Maria, será o franciscanismo, será a observância dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, levada com seriedade, que irá manter a fé do nosso país, por meio das mãos da Virgem Maria. Em nossas almas acontecem coisas semelhantes. Perseguição, os próprios familiares. Dentro das nossas casas nós não somos compreendidos. Temos dificuldade às vezes de participar da Santa Missa, porque sempre há alguém em casa colocando obstáculos. Às vezes não temos nenhum apoio de ninguém, dos nossos próprios. É ou não é uma perseguição? E precisamos cada vez mais nos abandonar nas mãos de Nossa Senhora, no seu coração imaculado, porque assim Deus fará em nós maravilhas, mediante esse abandono, mediante essa confiança. Fica então o meu recado, o recado do Beato Honorato, o patrono dos tempos difíceis, que você possa suplicar a sua intercessão. Que ele rogue por você, que ele rogue por mim, que ele rogue pelo nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.